nos acompanham, um movimento extremamente agressivo de Donald Trump. Ele, inclusive, antecipou em um dia o tarifaço. As tarifas eram aguardadas para amanhã, um movimento totalmente político e que provoca indignação em Brasília, no Palácio do Planalto, no Itamaraty. Eu ouvi diversos tipos de reações, Diego. No Itamaraty, o que se diz é que assim, é preciso esperar um pouquinho para tentar ver quais vão ser os próximos movimentos no Brasil. Mas mesmo entre os diplomatas, a percepção é que ficou muito claro quem é que quer sentar na mesa para negociar, no caso, o governo brasileiro, e quem é que quer atacar a soberania de um outro país, no caso, o governo americano e Donald Trump. Já no Palácio do Planalto, entre ali auxiliares do presidente Lula e pessoas próximas a ele, é um clima de que precisa uma reação política forte. Por duas razões principais, não só pelo tarifaço, mas principalmente contra o ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes. A percepção dentro do governo brasileiro é que não é um ataque a Moraes, é um ataque ao poder judiciário, a um poder de um outro país, um ataque à soberania brasileira. E o governo fica numa situação delicada, porque de um lado você tem os empresários que gostariam que o Brasil negociasse, gostaria que o Brasil tentasse um meio termo, gostaria que o Brasil evitasse as sobretaxas, né? Tem aí uma semana para essa aplicação. Só que do outro lado você tem um presidente, Donald Trump, que ele age como um bullying, né? Aquele menino na sala que fica fazendo bullying com todo mundo, ele já fez a mesmíssima estratégia com outros países para tentar obter vantagens e com o qual não é possível negociar, né? Havia uma pressão sobre o presidente Lula, por exemplo, para que ele ligasse para Donald Trump. Ligar para quê se ele não está querendo atender? Então, este é o ponto, né? Donald Trump usa essa estratégia agressiva, de força, para tentar, de alguma forma, subjugar o Brasil. E aí a sensação política dentro do Planalto é que é preciso uma reação política. A gente pode depois, durante o jornal, ter mais percepções, Diego, percepções do lado trumpista, do bolsonarismo, do que mais está por aí, impactos para as eleições de 2026, mas uma primeira análise é essa, um movimento extremamente agressivo que é visto dentro do governo brasileiro como um ataque à soberania. Vou chamar a Carla Araújo, que está conosco também em Brasília. A Carla conversou com o ministro da Secretaria da Comunicação, Sidônio Palmeira, e tem mais informações sobre como é que o Planalto está se organizando, o governo. Conta, Carla, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Eu falei com ele agora rapidamente, Diego. Eles estão aí, como a Raquel falou, né, preparando uma resposta, uma reação. O presidente Lula, o dia começou, né, com o anúncio das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também, como a Raquel mencionou, as tarifas eram esperadas para a próxima sexta-feira. Então, tinha aí ainda uma tentativa de negociação e logo depois da sanção do Moraes, o Planalto já estava se preparando para ver como ia responder a AGU, que deve representar o ministro Alexandre de Moraes. Então, eles estavam aguardando e elaborando, digamos assim, uma resposta para essa sanção a Moraes, quando veio a surpresa do anúncio dessa assinatura do anúncio do tarifaço. E aí, nessa hora, o presidente Lula falou, bom, agora vamos chamar todo mundo. Chamou ali no Planalto o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro da AGU, Jorge Messias, e agora o ministro das Comunicações, Sidônio Palmeira, para eles decidirem qual que vai ser a resposta do governo, né? Lembrando que no primeiro momento, quando o Trump anunciou o tarifaço contra o Brasil, o presidente Lula lembrou da tal lei da reciprocidade. Mas o que aconteceu, não com o Sidônio, mas falando com uma outra fonte do Planalto um pouco antes, foi uma sensação dúbia hoje, né? Enfim, primeiro uma coisa a gente fala depois das sanções do Alexandre de Moraes, ficando no tarifaço só. Primeiro veio aquela surpresa de, olha, meu Deus, era para sexta-feira, veio agora, quando que tá valendo já? Ah, não. E aí depois veio o decreto mostrando que tem uma taxa um tempo de 7 dias para elas entrarem em vigor e uma lista extensa de exceções. E aí, essa lista extensa de exceções começou, digamos assim, a acalmar um pouco ali os auxiliares do presidente Lula, falando, nossa, assinou o tarifaço, mas não é bem assim,
principalmente, por exemplo, um setor muito importante, o da aviação, a Embraer, né, teve aí até uma alta das ações por conta disso, ficou de fora. Então, agora, nesse momento, o que me falou essa fonte mais cedo, eles vão analisar, evidentemente, a resposta que vai ser dada. Ainda tem uma expectativa de que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está liderando essas negociações, né, e o comitê de crise para a resposta aos Estados Unidos, o vice-presidente Alckmin ainda deve falar hoje, essa é a expectativa. Ele tinha prometido uma coletiva diária, né, que seria de manhã inicialmente, mas depois acabou mudando um pouco para tarde. Então, a gente ainda deve ter a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin depois dessa reunião que está acontecendo agora no Planalto, como eu disse, repetindo, com o Fernando Haddad, com o ministro Sidônio Palmeira, com o ministro da AGU e com a ministra Gleisi Hoffmann e com o Rui Costa, para justamente poder colocar e mostrar aí qual que vai ser a resposta do Brasil para esses dois fatos importantes, essas duas notícias que vieram hoje dos Estados Unidos. Diego.